Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael e vou apresentar a pesquisa Concepção e Fabricação do Dispositivo Mecânico aplicado em sistema de controle de vibração utilizando os elementos elásticos de LMF em postes de edifício. Esse trabalho foi desenvolvido com orientação do professor Yuri José Oliveira Moraes e teve como bolsista Rafael Lima Miranda Gonçalves Fagundes. As vibrações mecânicas estão presentes em praticamente todas as estruturas. De acordo com Hall, elas são movimentos que se repetem após um certo intervalo de tempo, alternando energia potencial e cinética, geralmente envolvendo molas, massas e amortecedores. Esse fenômeno pode aparecer em situações simples do dia a dia, mas também como em grandes obras de engenharia. Um exemplo é a ponte de Rio-Niterói, onde a ação do vento levou a um estado de ressonância, aumentando bastante as amplitudes. Outro caso é do edifício Millennium Palace, em Balneário Camboriú, que sofreu deslocamentos causados pelo vento, trazendo desconforto e insegurança para os moradores. Esses exemplos mostram como é importante estudar as vibrações para garantir a segurança e evitar danos na estrutura. Para minimizar os efeitos das vibrações, diferentes técnicas vêm sendo aplicadas, sendo classificadas principalmente em controle passivo e controle ativo. O controle passivo não necessita de energia externa, como no caso dos absorvedores dinâmicos de vibração utilizados na ponte de Rio-Niterói, e dos pêndulos sintonizados de massa empregados no edifício Millennium Palace. Já o controle ativo utiliza sensores e atenuadores alimentados por energia para aplicar forças que reduzem os movimentos, oferecendo maior adaptabilidade e precisão, mas exigindo um sistema de comando e alimentação. Mais recentemente, pesquisas exploram o uso da linha de memória de forma como controladores passivos de vibração, capazes de ampliar a eficiência e oferecer novas possibilidades de amortecimento. Esses materiais inteligentes, também conhecidos como LMF, possuem duas características fundamentais para essa aplicação: o efeito memória de forma e, principalmente, a superelasticidade. A propriedade de superelasticidade nos permite usar como material um sistema de amortecimento esterético. Para entender como isso funciona, podemos observar o gráfico de força por deformação de uma mola feita com essa liga. Diferente de materiais comuns, como o aço, onde a linha de carregamento e descarregamento é praticamente a mesma, a LMF se comporta de maneira distinta. Ao aplicarmos uma força, ela segue o caminho e, quando essa força é removida, retorna por um outro caminho em um nível de força inferior até voltar ao ponto zero de deformação. Esse ciclo fechado caracteriza a curva esterética do material. E a área dentro dessa curva representa a energia que é dissipada a cada ciclo, o que confere à mola a sua capacidade de amortecimento. Para a aplicação prática desses conceitos em nosso estudo, utilizamos as molas que podem ser vistas nessa foto. Elas são molas ortodônticas comerciais feitas de níquel-titânio, uma das ligas de memória de forma mais comuns. Elas foram escolhidas pela sua facilidade de acesso e ampla disponibilidade no mercado. Para dar início à metodologia, foi elaborado um fluxograma que orienta cada etapa da pesquisa, desde o começo até a finalização do trabalho. No projeto da bancada pendular, que será nossa fonte de excitação inicial controlada, foi necessário determinar a força máxima de aplicação. Para isso, realizamos uma análise relacionando a conservação de energia com o momento linear e, impondo as restrições geométricas, chegamos através da análise paramétrica ao resultado de 60,2 newtons para uma massa de 1 kg que será utilizada. Já para o projeto do poste estrutural, foi necessário reduzir a complexidade de 2 para 1 grau de liberdade, facilitando a análise paramétrica. A geometria datada foi uma coluna de 1 mm de espessura, 60 mm de altura e a massa dos pavimentos total de 10 kg. Após a análise simplificada, tornou-se necessário realizar também uma análise numérica devido à complexidade apresentada. Isso foi feito tanto para o poste estrutural, a fim de obter modos de vibração mais precisos, quanto a bancada pendular, para verificar a possibilidade de ressonância. Para isso, foram utilizados elementos de casca de segunda ordem. Os resultados mostraram o primeiro modo de 10,52 Hz para a estrutura pendular e 2,29 Hz para o porte, o que representa uma diferença de 359% para o primeiro modo e 742% para o segundo. Esses valores evidenciam que não há risco de ressonância que possa alterar os picos de amplitude do ensaio, permitindo a aprovação do projeto para a fase de manufatura. As bancadas foram projetadas visando simplificar a fabricação, utilizando processos convencionais como usinagem em torno e fresagem. Por se tratar de uma bancada de vibração, foi necessário utilizar porcas Parlock nos fixadores, evitando afrouxamento durante os ensaios. Após a fabricação, iniciamos os ensaios experimentais utilizando um acelerômetro MPU 6050 e um controlador ESP32 Nau para aquisição dos dados, que foram posteriormente tratados no MATLAB. Também foi feito um ajuste do offset da LMF para garantir a melhor eficiência das propriedades do material. Nos ensaios iniciais de vibração livre, sem atenuadores e com a mola M7, obtivemos um erro inferior a 9% nos picos de amplitude em relação ao espectro de frequência, validando assim a análise modal. Observando os resultados de aceleração no tempo, verificamos que com um offset de 300% houve uma redução dos picos de amplitude sem alteração significativa do espectro, confirmando a eficiência do amortecimento. Para avaliar diferentes configurações, realizamos ensaios com impacto a 40 graus em vibração livre, utilizando a mola M15, 100% e 300% de offset, e a mola M7, com 100% e 300% de offset. Os resultados mostraram que a configuração M7 com 300% apresentou o melhor desempenho e dissipação de energia. Isso acontece porque, mesmo com offset de 300%, a M15 não atingiu deslocamentos suficientes para deformar até 600% da estrutura, trabalhando menos que a M7 e dissipando menos energia. Já a mola de 100% de offset não aproveitou toda a curva esterética do material, resultando em um amortecimento não otimizado. Na comparação dos espectros de frequência, o comportamento foi esperado. A mola com melhor desempenho apresentou menor amplitude, enquanto a de pior resultado apresentou maior amplitude. Com isso, concluímos que as bancadas propostas apresentaram alta concordância com o modelo numérico, com erros inferiores a 10%. A melhor configuração encontrada foi a mola M7 300% de offset, validando o grande potencial das linhas de memória de forma como elemento de amortecimento passivo em postos estruturais. Essas foram as referências utilizadas no estudo e obrigado pela atenção.